Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37, verso 4. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições na palavra do Senhor. Dentro de nosso tema a respeito do tempo do fim, hoje vamos estudar um ponto polêmico, um ponto alvo de muitas controvérsias, sem tomarmos partidos ou partido de um lado ou de outro, mas, como sempre, fiel ao que diz as Escrituras. Esse ponto está em Mateus capítulo 24, verso 21. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Bem, conforme a própria grafia do texto, porque haverá, então, já mostra que é a continuidade que o verso 21 é uma sequência dos versos anteriores. E nos versos anteriores, a gente sabe que Jesus está falando sobre a destruição do templo, sobre a invasão de Jerusalém pelos romanos. Mas eu falei de controvérsias. Controvérsias de quê? É pelo fato de que uns dizem que a grande tribulação mencionada aqui no verso 21, lembrando-se, mencionada pelo Senhor Jesus Cristo. Uns dizem que ela se refere exclusivamente aos judeus, que a grande tribulação, que faz parte da escatologia, ela já passou, já se cumpriu. É algo simplesmente localizado. Jesus estava falando a respeito da destruição de Jerusalém, do templo, principalmente. O que se deu, profecia que se cumpriu no ano 70, de maneira literal. Essa é uma teoria que existe. Existem aqueles que embarcam também nessa e, embora não dizem que a grande tribulação já se cumpriu, dizem que ela se refere ao futuro. É uma doutrina escatológica, mas que quem passará pela grande tribulação são apenas os judeus. Os gentios, a igreja
nada tem a ver com isso, que a igreja será retirada antes da grande tribulação. Vamos ver em alguns vídeos, dos quais estamos começando hoje. Vamos ver a interpretação correta. Como já disse, os próprios acontecimentos dos versos anteriores do texto comprovam que Jesus estava falando diretamente aos judeus. Jesus estava falando diretamente algo referente a Israel. Vamos ver como tudo começou. Lembrem que Jesus havia dito lá ao sair do templo, ele, diante da admiração dos discípulos, que o levou a olhar para as belezas do edifício, ele disse: não há pedra sobre pedra que não seja derribada. Bem, os discípulos ficaram em suspense diante desta palavra de Jesus. E dali, eles seguiram para o Monte das Oliveiras. E agora, em particular, eles quiseram uma explicação mais detalhada. Então, se aproximaram do mestre e eles quiseram saber a data em que este acontecimento se daria. Veja, para entendermos todo o contexto, é necessário sermos bem precisos, sem pressa alguma. Precisamos ver como tudo começou. Mestre, dize-nos quando sucederão essas coisas. Note, eles perguntam a data, o tempo, o pronome, o advérbio mostra isso. Este advérbio de tempo. Quando sucederão essas coisas? Mas note, eles adicionaram mais duas coisas que não estava, que Jesus não tinha dito lá nas portas do templo. Mas a gente acaba vendo que uma coisa tinha relação com as demais. Note que eles disseram na íntegra, isto é, estou mencionando o texto na sua íntegra. Mestre, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Você já viu ou participou de uma conversa, de um diálogo com alguém? Isso acontece até em família. Alguém que começa a perguntar acerca, às vezes, de um assunto comum. E a gente diz: você não acha que você está querendo saber demais? Você não acha que você está perguntando demais? Jesus poderia até ter dito: parece
que vocês estão querendo saber demais. Mas não, na realidade, Jesus era um mestre profundamente pedagógico. Aliás, o mestre dos mestres. E o bom mestre, ele gosta de ser questionado, ele gosta de ser perguntado. Por isso, veja a profundidade do que os discípulos estão querendo saber. Eles não quiseram saber apenas a respeito da destruição do templo que Jesus havia dito, mas quiseram saber também a respeito da volta de Jesus. E não apenas a respeito da volta de Jesus, mas também do fim do mundo, que são duas coisas distintas. Encerrando o vídeo, estamos vendo que, pelo fato de que a pergunta dos discípulos teve relação à pergunta sobre o tempo da destruição da cidade e, consequentemente, do templo, ela foi interligada com a volta de Jesus, com o fim do mundo. Então, Jesus respondeu também numa ligação. A resposta foi interligada. E então, nós precisamos ter uma perspicácia espiritual profunda. Eu até emendo, nós precisamos ter espírito de revelação para descobrir aqui até que ponto ele estava falando de grande tribulação para os judeus na destruição da cidade e até que ponto grande tribulação se refere à sua vinda. Não podemos isolar os pontos, mas colocarmos numa analogia perfeita para uma resposta conclusiva. Siga conosco e nos próximos vídeos todas as dúvidas serão sanadas. Que a bênção, que a graça do Senhor permaneça conosco. Amém e amém.